A gente vai falar sobre os 3 passos, os 11 passos, né, ao todo do livro Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. Que eu não estou conseguindo ver. Vamos estar falando sobre o livro Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, que é um livro fantástico da Louise Hay. Quem foi a Louise Hay? Né? Foi uma das maiores terapeutas do século passado, pioneira do processo de autoajuda. Ela foi foi a pioneira, digamos assim, difusora do autoajuda, que a gente conhece, né? Escreveu diversos livros voltados ao tema e vários best-sellers, inclusive o livro Curando o Seu Corpo, que é o best-seller dela, né? Traduzido em vários países, eu acho que é 25 países ao todo. E aí, são 11 passos do livro, né? E a gente vai estar falando a cada sábado, a gente vai estar falando de 3 passos, em detalhes. Eu vou estar passando algumas estratégias, né? Para que a gente possa incorporar esses passos, mas a gente parte da ideia, da mentalidade de que esses passos, né, eles não são, né, e nem precisam serem incorporados da noite para o dia, ou de algo que a gente está falando aqui de algo instantâneo, né, é um processo. Então, a mentalidade nossa tem que ser de processo. E o primeiro passo, né, dos 11 passos, que é o mais desafiador, segundo a autora, não se critique. E aí, segundo a autora, né, esse é o passo número 1 e é o mais difícil de ser incorporado, de ser implementado, de ser inserido na nossa mentalidade, de ser inserido na nossa forma de nos tratar. E uma vez feito, né, o lado positivo é de que se nós instalarmos esse passo, né, os outros 10 virão automaticamente. E por que é tão difícil você parar de se criticar? Porque ao longo da nossa vida, nós fomos educados através de críticas, através de um programa pedagógico para crítica, na maioria das vezes, negativa. Então, nós nos tornamos adultos muito críticos, né? E muito autocríticos. E aí está a grande dificuldade, né? Da gente diminuir, reduzir e muitas vezes até parar de se criticar, né? Então, assim, se nós formos educados através da crítica, né? A gente ouve, tipo, esse crítica comparativa, que é aquele irmãozinho é menos inteligente do que o outro, né? A gente já nasce, sem perceber, já é assim, né? Quando a gente vem à vida, né? Ele é parecido com o pai, ele é isso, é aquilo, é criança bonita, saudável. Então, antes da gente tomar consciência, né, a gente já tem críticas ali. Então, isso é inevitável, né? Sem querer, a gente critica, e são meio que maneiras da gente ver o mundo, né? Mas aí, o detalhe é que essas críticas, na maioria das vezes, são negativas, são desconstrutivas. Elas carregam em si, elas são recheadas de diminuição da nossa autoimagem, da nossa autoestima, da nossa capacidade, do nosso potencial. E isso, ao longo da nossa vida, afeta muito a nossa autoestima. Então, assim, por isso, o grande desafio nosso é
se observar quando a gente critica. Na maioria das vezes, a gente se critica, pelo menos comigo, quando a gente está socialmente, quando a gente está diante das pessoas, que a gente está ali meio que sendo observado. A gente tropeça, se a gente tropeça sozinho, a gente levanta normal, mas se a gente tropeça, estou falando de tropeçar mesmo. Tem várias pessoas ao nosso redor, geralmente a gente fica olhando, né? Se alguém está rindo, se a gente está sendo ridicularizado. Então, assim, a gente se critica mais quando a gente está perto das pessoas, sobretudo, na maioria das vezes, pessoas que a gente não gosta, ou pelo menos que a gente tem um receio, assim. Então, a gente se observa, se policia, né, em relação a isso. E aí, eu vou colocar algumas estratégias, né, para a gente diminuir ou evitar a autocrítica, né. Eu gosto muito, né, desse processo, né. Faça o seguinte, anote ou reflita as principais formas e momentos que você mais se critica. Então, assim, observe isso. Reflita. Quais são os momentos que eu mais me critico, né? Que eu me diminuo, que eu digo que eu não sou capaz, que eu não sou inteligente, que eu não mereço. Quais são os momentos? Né? Observe isso. Não precisa anotar tudo ou refletir sobre tudo, mas pega um cenário, pega um momento, reflita sobre isso. Traz isso para fora, né? Como a gente fala, né? Traz do porão e traz para o convés. Porque a partir do momento que a gente toma consciência, é o primeiro passo. Tomar consciência. Trazer aquilo para a realidade, para o seu contexto. E aí, você faz as seguintes perguntas, né? Faz as seguintes reflexões. Por que que eu me trato assim? Por que que eu me diminuo assim? O que eu ganho com isso? Né? Aí, né, vem um contra-argumento, né? Por que que eu me trato assim? O que que eu ganho com isso? E como eu quero me tratar? Essas três perguntas, essas três reflexões, farão com que você olhe a crítica, né, com outros olhos. Você começa a olhar, cara, não, peraí, tem alguma coisa aí que não está me fazendo bem, né? Então, assim, por que que eu me trato assim? Talvez porque, né, um dos motivos pelos quais a gente trata assim, porque nós fomos educados dessa forma. E aí, quando adultos, nós temos a capacidade de fazer escolhas. E aí a gente pode escolher se tratar de uma forma diferente. Ou também não tolerar mais as pessoas tratar a gente da forma que a gente não gosta, que a gente não quer. Então a gente começa a fazer escolhas, né? E aí, por que que eu me trato assim? E como eu quero me tratar? Né? Independente se eu estou sendo o bambambam da produtividade, independente se eu estou fazendo as coisas da forma certa, se eu estou acertando, independente disso. Eu quero me tratar como? Não é uma coisa condicional. Aquela coisa, se o aluno, se o meu filho tirar boas notas, eu vou dar ele o presente. Não é um condicional. Eu quero me tratar independente dos bons resultados que eu estou me dando. Como quero me tratar? Não é porque eu vou fazer isso que eu ganho. Não é uma troca. Então, assim, eu quero me tratar como? Incondicionalmente como? Não é porque eu estou acordando, batendo minhas metas, não é por isso que eu quero me tratar bem. Eu quero me tratar bem independente dos bons resultados que eu estou me dando. Eu quero me tratar bem, não porque eu estou fazendo X, Y, Z, porque eu estou com o meu placar de disciplina 100%, ou porque não, eu quero me tratar bem porque eu mereço me tratar bem. Não é aquela coisa que a gente faz geralmente, o que a gente ouve às vezes, que a gente vê cenários que os pais ou os professores, não, eu vou tratar bem se você fizer isso. Não é uma troca. Não é uma troca. É se tratar bem, honestamente bem, independente se eu estou indo certo no caminho. Porque a partir do momento que eu me trato bem, tendo uma condicional, se eu não fizer aquilo, eu vou me tratar mal. E não funciona assim. Para uma boa construção de autoestima, eu tenho que me tratar bem, independente do que eu esteja fazendo. Na maioria das vezes, a gente trata mal
porque a gente não está tendo bons resultados. E aí deveria ser o contrário. A gente deveria se tratar bem, independente dos bons resultados que a gente está. Porque é fácil, né? Se tratar bem quando você está no seu melhor momento, né? É aquela coisa da amizade, né? Os amigos nos acompanham nos bons momentos. Quando os maus momentos, eles vão saindo fora. Então, você começa a trazer reflexões, começa a pensar, olha, quero me tratar independente das condições. Não quero me tratar X de uma forma diferenciada, personalizada, porque eu estou indo mal em algum lugar, em algum momento, ou porque eu estou fora do meu peso, ou porque enfim, sabe? Não funciona assim. Não é legal isso, porque você está personalizando isso, está trazendo formas condicionantes, né? Que não funciona. A gente não faz isso com as pessoas que a gente ama. As pessoas que geralmente a gente ama erram com a gente e a gente trata bem, geralmente. Então, por que você se trata mal porque você está errando em alguma coisa? Tudo é um processo. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. Então, é esse olhar, né? Esse olhar de tipo, espera, calma. Outra técnica que eu uso é uma técnica que eu aprendi no livro do Augusto Cury, Você é Insubstituível, que eu uso até hoje, né? É uma técnica chamada DCD, que é cada letrinha significa alguma coisa, né? Quando eu, por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética, né? Quando eu me critico, por exemplo, eu falhei, não acordei cedo hoje, né? Vamos supor assim, eu estava programado para parar cedo, e aí eu falo assim, eu sou incapaz, né? Geralmente, ou eu não sou tão disciplinado, eu começo a colocar críticas aí. E aí você começa a duvidar dessas críticas, né? Por que eu estou me tratando assim? Por que eu preciso me tratar assim? Sabe? Falei. E aí você começa a fazer uma dicotomia, né? Uma anatomia daquilo, né? Começa a questionar aquilo. E outro ponto é, por que eu penso assim, né? Começa a trazer dúvida. O primeiro ponto é esse, começa a colocar aquilo não como uma verdade absoluta, porque nada é verdade absoluta, né? Então, você começa a pensar de outra forma. E aí, determine que a partir desse momento, que independente se você vai acordar cedo, se você colocou um compromisso ali, você vai se tratar melhor. É da mesma forma que eu estou falando, né? Então, assim, porque aqui, se você se trata mal e aquilo se torna vários momentos que aquilo se torna uma verdade para você. E aí, todo momento que você falha, você vai se falar daquela mesma forma. Porque vira um padrão ali. Então, assim, duvide. Aquilo não é uma verdade, né? Por que eu me trato assim? Eu não sou tão inteligente. Várias críticas a gente usa em vários momentos, né? Então, você critique essa situação, né? Coloque em xeque aquilo e determine se tratar de outra forma, independente do aquilo que você está fazendo. Então, é uma técnica bem simples e é muito rápido, né? E você pode, porque o que acontece? Quando você está se criticando, aí começa a vir o pensamento, gera emoção, gera sentimento. Então, assim, pensamento, aí eu estou me criticando. Aí vem o sentimento de quê? Culpa. E ali vira um loop, né? Aquela coisa, e vai se repetindo, né? Aí você erra de novo, vai o mesmo padrão. Erra de novo, vai o mesmo padrão. Quando você duvida, peraí, por que tem que ser assim? Por que eu estou me tratando assim? Você para, um segundo que você para, não é aquela técnica de 10 segundos, né? Você para, aquilo já não tem tanta força, entende? É como um carro que está perdendo o freio, que ele vai bater nas quinas para aquilo, quando bater mesmo em algum lugar, seja de menor força. Porque você está acostumado a pensar assim. Lembrando, nós fomos tratados assim. Nós fomos educados assim. Na maioria das vezes, nós fomos educados através da crítica. Fomos educados dessa forma. Infelizmente ou felizmente. Né? Enfim.
Então, assim, a gente está nesse padrão, nesse modo, nessa versão, né? Da gente se criticar mais do que elogiar, do que da gente se respeitar. Então, a técnica do DCD, ela é válida nesses momentos também, e é válida também, se você quiser anotar antes ou depois, usar a técnica da anotação, né? Para quem está entrando agora, igual a Michele, uma das estratégias que eu uso, né, para a questão da autocrítica, é refletir isso, por que eu me trato assim, o que eu ganho com isso, né? Na maioria das vezes a gente não ganha. Ontem eu fiz isso, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz exatamente a técnica do DCD. Ontem eu estava começando a pensar, olha, será que tá uma verdadezinha tóxica na minha cabeça? Aí eu comecei, não, peraí, isso não é verdade. Peraí, não é assim. Aí você começa a questionar, né? Isso é importante, a gente tem que usar as ferramentas ao nosso favor. A dúvida, ela é um caminho que você tem que usá-la da melhor forma possível. Entende? O questionamento, a crítica é importante. A gente está falando de crítica aqui, né? Mas o que acontece? Na maioria das vezes, a crítica é negativa, né? Então, assim, mas a crítica tem no caso aqui, né? Se você souber usar, pode ser, sim, uma ótima ferramenta. Então, assim, essa técnica do DCD de forma saudável, né? Que tem a crítica, né? A gente está falando da autocrítica negativa. Então, assim, que é destrutiva para a autoestima, para a autoimagem, enfim. Esse é o primeiro passo que foi não se critique, né? Que, segundo a autora, é o mais difícil, né? De verdade, é o mais difícil mesmo. E o segundo passo é não se assuste. E aí, isso é uma coisa assim que acontece muito no nosso dia a dia. Sei lá, tipo, o chefe nos chama, um amigo que não nos cumprimenta, a gente sempre imagina sempre o pior. Existe uma tendência nossa sempre pensar negativo. Eu não sei se isso tem uma prova científica, se tem algum estudo científico, mas a nossa tendência, em 10 situações desconhecidas, sempre, na maioria das vezes, de 10, 8 pensar negativo. Por exemplo, vamos supor, né? Você recebe a notícia de que tem um parente seu internado. Você sempre pensa, nossa, alguma coisa grave. Você tem Você começa a pensar, parece alguma coisa, um estado de saúde de alguém que sempre pensa, a gente sempre tem uma tendência a pensar negativo. Eu não sei se tem algum estudo científico por trás disso, mas há uma tendência nossa, como que é um imã, né, que nos atrai a pensar negativo. Então, é uma coisa assim, não sei se tem algum estudo, tá, gente? Se alguém tiver algum livro, algum estudo que fale exatamente o que está por trás disso, mas há uma tendência, isso é um padrão nosso, a pensar negativo. Então, assim, na maioria das vezes a gente pensa negativo, né? A nossa resposta, a nossa reação, né, ela é para o negativo. Sabendo disso, né, então a autora coloca isso, não se assuste, não alimente isso. O que acontece? Vamos supor, isso acontece muito no mundo político, né? O novo governo, a gente sempre olha, gatilhos. O novo governo, vai acontecer isso, isso. A gente já imagina um cenário, né? Gatilhos, né? Então, assim, as coisas vão ficar mais difíceis, e aí um novo chefe seu, um novo que entra, você pensa, nossa, vai ser ruim. Então, existe uma tendência, é natural, digamos assim, entre aspas, a gente pensar negativo. Só que o que acontece? A gente não tem controle do que a gente pensa. No sentido assim, olha, a gente não tem o controle dos pensamentos, né? Mas a gente tem a responsabilidade de como que a gente vai tratar eles. Por exemplo, a gente vem um pensamento, sei lá, um pensamento negativo, a gente não tem como a gente falar assim, olha, a partir de agora eu não quero mais pensar negativo, né? Como se a gente tivesse uma maneira de nunca mais pensar negativo, mas a gente precisa saber lidar com eles, quando eles aparecem. Se alguém ligou para você, por exemplo, olha, tem um parente seu internado, você tem duas opções. Pensa, olha, pode ser uma coisa grave, ou simplesmente, olha, pode ser, enfim.
não pode ser grave. E a autora dá vários exemplos, né? Um amigo que passa por você, que não te cumprimenta, você pode pensar, esse amigo está com raiva de mim, eu fiz alguma coisa errada. Aí vem a autocrítica, né? Tá, embaixo disso aí está a autocrítica, né? Aí eu não sou capaz, eu fiz alguma coisa errada, eu sou burro, enfim. Ou você pode pensar, olha, ele não me viu. Acontece muito, principalmente comigo. Eu sou uma pessoa muito distraída, às vezes eu não vejo as pessoas. Eu te vi outro dia, mas com fone de ouvido, a gente não vê, enfim, cara, acontecem inúmeras coisas, a pessoa pode sair de casa e estar com várias coisas na cabeça e não vê nada. Então, assim, por que, novamente, né, o que a gente ganha trazendo esses elementos negativos, né? E aí acontece, olha, seu chefe te chama na sala, um supervisor te liga, enfim, um novo governo, qualquer situação sempre, né, vai estar sempre esses dois pontos. Alguma coisa que é negativa, a gente pode pensar, olha, ou a gente nem pode pensar, né, simplesmente continuar a nossa vida. Porque coisa ruim, as notícias ruins sempre virão. A gente precisa saber lidar com elas. Então, assim, quando a autora diz, olha, não se assuste, é você não aumentar aquilo ou trazer aquilo como maior do que você pode imaginar. Né? É aquela coisa que a gente muitas vezes vê em desenho, que tem uma folhinha lá e tem uma sombra de um monstro lá, e quando a gente vai ver ali é uma folhinha. Ou seja, a gente pode muitas vezes, aumentar aquilo ou trazer coisas que nunca vai acontecer, nossas preocupações, né? Então, assim, quando você começa a refletir, trazer uma maneira de lidar com isso, de uma forma um pouco mais inteligente, estratégica, você não trazer esses elementos de terrorismo, né, mental, emocional, que acontece muito. Isso acontece demais, gente, isso acontece muito. A gente começa a assistir noticiários, a gente começa a pegar notícias negativas, o que a gente está alimentando, né? Esse padrão nosso, é um padrão nosso mesmo, da gente pensar negativo, vai cada vez mais potencializado. Aí vem uma notícia de um chefe, qual que é a tendência nossa? Já é uma tendência nossa pensar negativo. Aí a gente está cheio de noticiário, de coisas a gente está vacinando, né, para o negativo. É claro que a gente vai ter uma tendência, né, a pensar mais negativo. Então, a gente começa a pensar, olha, começa a encarar as coisas, olha, seja o que for, vai dar certo. Né? A gente, por exemplo, acontece muito, uma pessoa que está internada, numa situação crítica, a gente pensa, olha, a gente sempre pensa no negativo, a gente pode pensar o seguinte, olha, seja a vontade de Deus, para quem acredita. Vai dar tudo certo. E esse vai dar tudo certo, não significa que a gente vai romantizar as coisas, que a gente vai, a partir de agora, não vai dar. Não, a gente precisa encarar. Se o caroço que eu tô com ele no braço é um câncer, a gente vai encarar o câncer. É encarar as coisas, como elas são. Não ficar maquiando nem para cima, nem para baixo, enfim, trazendo mais elementos, né? Um novo governo. Cara, esse governo foi o que eu votei. Então, assim, a gente sabe que o governo é isso. Bom, beleza, tomara que ele faça um bom governo. Eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Na maioria das vezes, acontece o seguinte, o governo vai continuar sendo governo e a gente vai continuar tendo a nossa vida. Então, assim, quando a gente fala não trazer isso, a gente sabe lidar com isso. A gente tem escolhas. A gente tem escolhas. Ontem mesmo eu tive uma situação dessa. Um colega de trabalho estava com uma cara fechada. Eu tive essa oportunidade de pensar, será que ele está magoado, alguma coisa assim? Aí eu perguntei, o que está acontecendo, amigo? Não dormi. E eu estou meio que virado aqui. Olha só. Imagina se eu trouxesse essa imagem de que ele fez alguma coisa, que eu fiz alguma coisa. Aí eu vou ficar com aquilo na cabeça. E aquilo vai se tornar um monstro, uma preocupação que vai roubar a minha confiança, que vai roubar a minha paz, que vai me tirar sossego, vai me estressar. A gente não precisa disso, gente. Então, assim, quanto mais a gente puder lidar com isso,
da melhor forma possível, melhor é. Não fica brincando com um terrorismo mental, né? Isso não é legal, isso não é saudável. Estratégias para não se assustar. Eu, particularmente, eu uso a neutralidade. Muitas vezes o supervisor me chama da loja, eu simplesmente continuo, termino aquilo que eu estava fazendo, não fico afobado, né? E vou lá. Né? Na maioria das vezes é uma coisa tão boba. Na maioria das vezes é uma coisa boba. Eu simplesmente, André, olha, faz isso. Não é uma coisa para me chamar atenção. Se for me chamar atenção, chama. Eu estou aqui para melhorar. Qual o problema de você chamar atenção? Então, assim, eu particularmente uso a neutralidade. Eu não deixo aquilo me afetar. É um treino, né? Significa não pensar em nada e agir naturalmente. Enfim, 90% de chances, a gente tem uma tendência de pensar negativo, né? Outras estratégias, novamente, anota, reflita. Por que você reage dessa forma, na maioria das vezes? Por que você está alimentando isso? Você está alimentando sem perceber. Situações, estabelece uma tática. Por exemplo, isso acontece muito em briga de trânsito, né? Alguém bate em você, já vem vários gatilhos ali, né? E aí você respira um pouco, conta até 10. Toda situação, ela nos ameaça de algum modo. E essa ameaça a gente precisa lidar com ela. E aí, o que a gente chama de terrorismo emocional, né? Um novo governo, um novo chefe, qualquer situação que foge do nosso controle nos ameaça. E a gente chama isso de terrorismo emocional. E aí, a gente não consegue ser a nossa melhor versão se a gente fica acuado, com medo, deixa nossas preocupações ser a nossa governante, né? Uma coisa um pássaro pode até fazer cocô na nossa cabeça, mas fazer ninho é a nossa escolha. Entende isso? Tem uma parte que a gente não controla. Definitivamente não controla os nossos pensamentos. Nesse sentido de que, eu quero parar de pensar negativo. Não. Nunca a gente vai parar de pensar negativo. Mas eu posso dar uma resposta diferente ao negativo. Né? Concorda com isso? Faz sentido? Isso é realmente verdade. E aí, o terceiro passo, né? Que eu acho maravilhoso, é uma coisa que eu estou fazendo para mim mesmo, seja amável, gentil e paciente consigo. Porque é um processo. Seja amável, gentil, paciente consigo mesmo, pois tudo é um processo. Na maioria das vezes a gente quer mudanças rápidas, a gente quer emagrecer rápido, a gente quer isso. Só que as coisas não são rápidas, a gente já sabe disso. Queremos ser capazes de lidar de forma idealizada com situações que requerem mais habilidade e tempo e inteligência emocional. Então, assim, a gente quer lidar como um guru em situações que exigem muito mais habilidade, treinamento, competência emocional, coisa que a gente não tem nesse momento. Com o passar do tempo, a gente vai conseguir lidar com coisas que a gente não conseguia lidar há 5 anos atrás. Se você pega uma situação que você lida hoje muito bem, há 5 anos atrás você não lidava tão bem. Então, paciência, sabe? E o mundo está muito impaciente. A gente está... o mundo está contaminado da impaciência, né? Estratégias e dicas. Primeiramente, a gente precisa entender que tudo é um processo. Tudo é um processo. Que não chegamos nos pontos A a D sem que passamos pelos pontos A, B ou A, C. Ou seja, temos que passar por etapas, fases, e cada um terá uma forma e um tempo para passar. Eu sempre falava uma coisa comigo, que eu parei de falar, que é o seguinte, olha, demorou muito tempo para me chegar onde eu estou hoje, né? Que é essa maturidade que eu tenho hoje. Mas é o meu tempo, é o meu processo. Lembrou, tem pessoas que passam a vida toda e não tem um start. Cada um vai ter um processo. Tem pessoas que têm 18 anos e têm uma maturidade assim incrível. Tem pessoas que estão com 60 anos e ainda não chegaram nesse nível ainda. Cada um vai ter um tempo, cada um vai ter um momento aí. Então, ser gentil e amável, paciente, porque você merece, mais uma vez. Porque você não nasceu sabendo, e que se fosse outra pessoa que você ama, com certeza você teria paciência, amor e teria gentileza, amor e paciência. Porque isso acaba sendo uma incoerência, né?
Porque com as outras pessoas você é Jesus, e consigo mesmo você é um demônio, né? Vamos falar rasgadamente aqui. Então, assim, isso é uma incoerência, não funciona assim. Então, não adianta eu tratar as pessoas, né? É aquela coisa, eu vi um videozinho ontem, muito legal. A pessoa ia gravar um vídeo motivacional, e aí a primeira coisa que ela fala assim é xinga o outro, né? Manda o outro para aquele lugar, e depois começa o vídeo lá. Seja paciente, seja, sabe? Aí eu falei, gente do céu, estreita, tem alguma coisa errada aí. Né? É só para a gente trazer uma coisa assim, relax aqui. Então, assim, não funciona, a conta não fecha, gente. Primeira coisa que a gente tem que ter é amor próprio, né? Tudo isso faz parte do amor próprio. Paciência, gentileza. Porque se a gente não tem pra gente, a gente não vai conseguir dar isso. E se a gente dá para o outro aquilo que a gente não tem, uma hora vai dar ruim. Então, assim, a gente está tirando da gente e dando para o outro. Uma hora dá ruim, né? Uma hora a gente vai ter problemas sérios aí. O que pode ajudar nessa questão? Tenha clareza e senso de realidade. Nada nos coloca em situação de estresse do que expectativa exagerada ou expectativa idealizada, né? Você acha assim, nossa, vai dar tudo certo, aquela coisa, né? Aquele otimismo cego, né? Nossa, vai dar tudo certo, mas acaba que isso não é bem por aí, né? Nunca dá tudo tão certo, né? Então, assim, a gente faz dar certo, né? Aquela coisa, o caminho não é criado, a gente constrói o caminho. Então, a expectativa idealizada, exagerada, né? Aquela coisa que a gente tem aquela expectativa exagerada no primeiro encontro, aquela coisa toda, aquele romantismo, muitas vezes não acontece, e a gente se frustra, né? Então, assim, escreva essa expectativa. Eu acho que é muito bom a gente ter um senso de realidade. Olha, aonde eu estou pisando? É real mesmo ou é algo, né? Aquela coisa que a Bíblia fala, né? Constrói a sua casa na rocha. Se você constrói a sua casa na areia, ela vai cair em algum momento. Vai vir uma tempestade. E aí, a expectativa é da mesma forma. Se você constrói uma expectativa exagerada, idealizada, uma hora isso vai dar ruim. Porque as coisas não vão acontecer. Aquele exemplo, né? Expectativa e realidade. As duas não caminham juntas. Na maioria das vezes, a nossa expectativa está muito acima da realidade. Às vezes, até para menos ou para mais. Às vezes, a gente tem uma expectativa muito alta e aquilo acontece para baixo. Às vezes, a gente tem uma expectativa baixa e aquilo nos surpreende. Eu prefiro ter uma expectativa baixa. E eu não coloco mais expectativa em ninguém. Eu vou dar um exemplo meu, né? O desafio que eu faço, geralmente, a partir de agora, eu estou fazendo para mim. Ah, se ninguém participasse. Não, eu estou fazendo para mim. Eu reconheço de fato. O desafio me ajuda muito. Ajuda o André. Se ninguém participasse, ninguém. Enfim, é claro que tem uma parte de mim que quer que as pessoas participem. Tem uma parte. Mas eu estou diminuindo ao máximo, ao nível máximo. Para que, se alguém sair do projeto, se alguém não quiser participar, se não tivesse ninguém aqui na aula, eu daria minha aula normal. É nesse nível de expectativa que eu baixei. Aí, de repente, tem 2 pessoas na aula, tá ótimo, fico feliz. Mas não que eu coloque uma condicional. Novamente, as condições não decidem o nosso futuro. Tony Robbins fala isso, né? Então, é isso, gente. A nossa aula acabou. E é isso que eu tinha para falar, né? Nesses 3 passos, a gente vai estar falando 3 passos sempre, né? São 11 passos, então a gente tem mais 3 sábados, e a gente vai estar falando os 3 passos em detalhes, com estratégias para a gente incorporar esses passos, né? O livro, inclusive, eu tenho ele aqui, eu tenho ele físico, eu tenho o livro físico e tenho ele digital, tá? É um livro pequeníssimo, né? Tá aqui, olha só, o livro físico, né? Ele tem
Gente, ele tem 63 páginas, tá? É um livro muito simples, é um livro maravilhoso, né? Eu gosto muito da Luz Rey, eu conheci o trabalho dela há mais de 10 anos. E me ajudou bastante, tá? Então, ter a oportunidade da gente estar fazendo um trabalho voltado para o amor próprio com a Luz, eu acho maravilhoso. Para mim, eu estou sendo muito grato, sabe? E esses 11 passos é um processo. Pode ser que daqui a um ano você tenha ainda algum desses passos, enfim, mas vale muito a pena, vale muito a pena. E a gente falou desses 3 passos, né? O próximo a gente vai estar falando o próximo seria pense com bondade a seu respeito. Parece que quando a Luz Rey fez esse livro, ela fez meio que didaticamente, né? Porque ela pegou o mais difícil, que é não se critique, depois ela não se assuste. Parece que tem se a gente for parar para pensar, tem uma certa organização nesse espaço. Parece que a gente vai chegando, né? Neles aos poucos. Mas não tem uma ordem, digamos assim, os 11, né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente são 7 horas agora. Se quiser, pode falar, à vontade aí. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Me tratei bem sem meu placar de disciplina ontem. Antigamente não era assim, Plebiane. Olha, que legal, Plebiane. Isso que é maravilhoso, porque você não coloca condicional, né? Isso é maravilhoso mesmo, tá? De verdade, porque quando você coloca condicional, fica aquela coisa do pai com filho, ou mãe com filho, né? Se meu filho for bem na prova, eu dou presente. A gente é tratado assim em alguns momentos, né? Então, assim, essas condicionais, elas colocam, desde que você faça isso, é uma troca, né? E com o amor próprio, não pode acontecer essas coisas. Na maioria das vezes, a gente tem que ser o mais incondicional possível, né? Por isso que a gente fala que o amor de mãe é o mais verdadeiro possível, né? Porque é o mais incondicional, né? A mãe arranca um braço por conta de um filho, a mãe dá a sua vida por conta de um filho. Então, assim, quanto mais incondicional, melhor. Porque se você pega um placar de disciplina ou uma balança e fala assim, sem perceber, né, sem nível consciente, quando você fala assim, ó, eu estou mais pesado, e deixa isso te afetar emocionalmente, você está colocando a balança mais importante do que você. Sem perceber, na maioria das vezes a gente faz isso, tá? Então, essas condicionais, elas não nos deixam nos amar de verdade. Então, quanto menos condicionais a gente coloca, mais a gente vai estar abrindo espaço para o amor, né? E é isso, eu percebo isso em mim, percebo isso em mim. Quando eu subia na balança, eu estava acima do peso, eu ficava mal. Agora eu nem peso tanto, não diariamente. Então, assim, você vai tirando esses condicionais, isso é muito importante, tá? Isso ajuda muito o amor próprio, isso ajuda muito, porque, querendo ou não, as condições sempre vão ser diversas, na maioria das vezes. A gente tem uma tendência a pensar negativa, a gente tem vários condicionantes aqui, e para isso, para a gente se amar mais ainda, a gente precisa diminuir ao máximo essas condicionantes. Né? Esse é um ponto que a gente vai trabalhando, né? Vai desenvolvendo, tá? Deixa eu tirar uma foto. Alguém quer comentar, alguma coisa assim? A gente vai continuar. Quer comentar? André, E aí, bom ontem, dia, gratidão por estar aqui. bem, então, ontem você colocou lá no grupo, compartilhou o YouTube, acho que era o livro, né? Aquele lá é Isso, o resumo, ou você acha que é o livro completo? é o livro completo, porque ele é pequenininho, ele lá tem uma hora e alguma coisa. Ele é super pequeno, então dá para ouvir dá para ouvir e ouvi-lo, né, várias vezes, assim. Eu ouvi Então, ontem, eu estava trabalhando, e ao invés de colocar uma música, eu falei, vou ouvir isso daqui. E eu achei super interessante, principalmente esse ponto 2, que é não se assuste. A princípio eu falei, nossa, que bobeira, né? Ai, que ponto. Mas depois, inclusive com os espaços que você também passou e comentou, eu percebi que eu assusto muito. E eu não tinha ligado esse ponto de atenção sobre isso. E me chamou bastante atenção. Eu achei interessante sobre isso.
E é muito legal a gente se observar e observar. Por exemplo, ontem eu fiz isso, né? Ontem eu tive essa oportunidade de observar esses 11 passos, assim. Ontem teve esse momento com um colega de trabalho e ele estava com a cara fechada, não estava fazendo as brincadeiras, né? Que ele faz geralmente. Eu fiquei pensando, será que eu fiz alguma coisa? E aí eu perguntei realmente, né? E aí, o que aconteceu? Aí ele falou, não, eu não dormi e eu tô aqui virado. E aí, eu falei, que bom. E aí você já mata uma coisa, né? Sim. Se você fica com aquilo na cabeça, gente, isso traz um estresse, traz um... isso acontecer muito também, questão quando um chefe te chama, a gente sempre pensa o pior, né? E aí tem até os colegas que trabalham assim, nossa, e aí? Fez alguma coisa errada, né? Geralmente, eu não sei se tem algum estudo de verdade, gente, não sei se tem algum estudo, mas na maioria das vezes a gente pensa negativo. É muito difícil você... Geralmente nas ligações também, que eu percebo. Quando a gente recebe uma ligação, fala, nossa, será que aconteceu? A gente nunca imagina que seria coisa boa. Eu vou sempre pro lado negativo. Verdade. Então, tem uma tendência a gente, sobretudo uma pessoa que não costuma nos ligar, né? Ou pelo menos Sim, liga, falar, aconteceu alguma coisa. aconteceu alguma coisa. Eu falei, ixi, aconteceu alguma coisa, realmente. Igual a minha esposa, né? Se ela me liga de repente, assim, eu falei, epa, aqui tá pegando, tem alguma coisa, né? Então, assim, é os gatilhos, né? Também, né? Coisa que a gente vai limitando ali. Então, gente, a gente vai estar falando esses 3 passos. Eu acho que vai dar certinho, porque são mais 3 sábados, então são 11 passos, vai dar certinho. E aí a gente vai desenvolvendo isso, e eu acho muito legal, porque vai ser um trabalho que vai fortalecer muito o nosso amor próprio, vai fazer com que a gente reforce outros, né, outros pontos, e faz com que a gente tenha mais um olhar mais generoso conosco, que é o mais importante, né? É sobre isso. Então, eu vou tirar aquela foto. E aí, e é isso, gente. Fique com Deus. Um ótimo sábado para vocês. Que bom que vocês estejam aqui. Tudo de bom para vocês, tá? Até mais.